O aprimoramento empresarial com a implantação do Lean Six Sigma, uma atribuição do Neurolider Direitos Autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Em um cenário empresarial marcado por pressão por custos, volatilidade e exigências crescentes de qualidade, organizações que dominam melhoria contínua com disciplina e liderança humana deixam de apagar incêndios e passam a governar processos com previsibilidade. Esta pesquisa se posiciona em linhas de estudo altamente demandadas por empresas e entidades públicas e privadas, como excelência operacional, gestão por processos, mudança organizacional, comportamento humano no trabalho e desempenho sustentado. Ao integrar a implantação do Lean, termo em língua inglesa que significa enxuto, simbolizando a eliminação sistemática de desperdícios e a criação de fluxo de valor, com o Six Sigma, abordagem estatística para reduzir variação e defeitos, o artigo demonstra como resultados técnicos dependem, de forma decisiva, de uma competência frequentemente subestimada, Neurolider, entendido aqui como a liderança orientada por evidências sobre atenção, emoção, aprendizado e tomada de decisão, aplicadas à realidade do trabalho. Para organizações que desejam treinar equipes, formar lideranças e acelerar ganhos mensuráveis com governança, este estudo oferece fundamentos, critérios e um mapa prático de implantação. O conteúdo foi desenhado para apoiar palestras e treinamentos corporativos com foco em resultados, engajamento e sustentabilidade das melhorias. Resumo. Este artigo analisa, em perspectiva interdisciplinar, o aprimoramento empresarial associado à implantação integrada da abordagem enxuta, Lean, termo em língua inglesa que significa enxuto, simbolizando a eliminação de desperdícios e a criação de fluxo de valor, e do Six Sigma, compreendendo tal implantação como um fenômeno sociotécnico que exige, além de método e métricas, liderança capaz de sustentar mudança. Defende-se que a obtenção e a perenização de resultados típicos do Six Sigma e da abordagem enxuta dependem de um arranjo de governança e de práticas de Neurolider, conceito operacionalizado como liderança baseada em evidências sobre funcionamento do cérebro e do comportamento humano em contextos de pressão, aprendizagem e decisão. Adota-se abordagem qualitativa, de natureza teóricos-analítica, com revisão narrativa e integrativa de literatura científica e normativa, articulando autores contemporâneos de melhoria de processos, gestão da qualidade, mudança organizacional e neurociência aplicada ao trabalho, além de normas e guias reconhecidos. Como evidência empírica ilustrativa, mobiliza-se estudo publicado em Base Cielo que reporta ganhos expressivos após aplicação da metodologia em ambiente industrial, incluindo incremento de confiabilidade de medição e redução de defeitos por milhão de oportunidades, reforçando a relevância de dados e disciplina de execução. Argumenta-se criticamente que projetos falham menos por ausência de ferramentas e mais por lacunas em alinhamento, segurança psicológica, gestão da atenção, desenho de incentivos e comunicação de ameaça e recompensa percebidas, aspectos diretamente associados ao papel da liderança. Conclui-se que a integração entre método, processos, medida, estatística e controle, e mente, comportamento e Neurolider, amplia a probabilidade de ganhos sustentáveis, reduzindo a fadiga de mudança e aumentando a maturidade organizacional para melhoria contínua. Palavras-chave: excelência operacional, melhoria contínua, gestão por processos, liderança baseada em evidências, Six Sigma, abordagem enxuta. Introdução. A busca por desempenho superior, com qualidade consistente e custo competitivo, tem aproximado organizações de diferentes setores de práticas estruturadas de melhoria. A integração entre a abordagem enxuta, Lean, termo em língua inglesa que significa enxuto, simbolizando a eliminação de desperdícios e a criação de fluxo de valor, e o Six Sigma costuma ser apresentada como alternativa para reduzir desperdícios e variação simultaneamente, isto é, aumentar velocidade e estabilidade do processo. Ainda assim, a literatura e a prática indicam que a implantação não se reduz à aplicação de ferramentas, trata-se de uma transformação que altera rotinas, relações de poder, critérios de decisão e modos de aprender no trabalho.
como ponto de apoio empírico para compreender o potencial de resultados e, ao mesmo tempo, a exigência de disciplina gerencial, destaca-se evidência publicada em Base Cielo. Ao aplicar a metodologia em unidade industrial, os autores relatam que o sistema de medição apresentou 81% de confiabilidade e, após melhorias, atingiu 98%, além de redução de 66% nos defeitos por milhão de oportunidades, Marin Calderon et al., 2023. Em tradução nossa de formulação do próprio estudo, a abordagem integrada busca melhorar a qualidade de produtos ou serviços ao menor custo possível, combinando recursos da produção enxuta e do Seis Sigma, Marin Calderon et al., 2023, p. 1. A presença de números, prazos e métricas reforça o caráter pragmático do tema, mas também evidencia a necessidade de escolhas de projeto, alinhamento e controle social da execução, dimensões que dependem de liderança. O problema de pesquisa pode ser formulado da seguinte maneira: em que medida a implantação da abordagem enxuta e do Seis Sigma, para produzir aprimoramento empresarial sustentado, exige competências de liderança que ultrapassam o domínio técnico e alcançam a gestão do comportamento humano, aqui denominada neurolíder. O objetivo geral é analisar criticamente como o neurolíder atua como fator de sustentação e aceleração de resultados na implantação integrada da abordagem enxuta e do Seis Sigma. Como objetivos específicos, busca-se discutir fundamentos teóricos e normativos da integração, confrontar riscos recorrentes de implantação com evidências da literatura, e propor interpretação aplicada do papel da liderança baseada em evidências sobre atenção, emoção, aprendizagem e tomada de decisão em ambientes de melhoria contínua. A justificativa reside em lacuna frequente entre saber o método e conseguir mudar o sistema. Em muitas organizações, treinamentos formam especialistas em ferramentas, porém a rotina gerencial continua premiando urgência, heroísmo e metas de curto prazo, o que compete com o aprendizado disciplinado e com o uso consistente de dados. A relevância acadêmica e científica decorre do caráter interdisciplinar do fenômeno. Melhorias são sociotécnicas e, portanto, requerem articulação entre gestão da qualidade, engenharia de produção, psicologia organizacional e evidências da neurociência aplicada ao trabalho, sem reducionismos biológicos. DESENVOLVIMENTO. A implantação integrada da abordagem enxuta, Lean, termo em língua inglesa que significa enxuto, simbolizando a eliminação sistemática de desperdícios e a criação de fluxo de valor, e do Seis Sigma costuma ser compreendida como um arranjo de métodos complementares. Historicamente, a produção enxuta é associada à organização do trabalho e do fluxo para reduzir desperdícios e reduzir tempo de atravessamento. Já o Seis Sigma enfatiza a redução de variação e defeitos por meio de raciocínio estatístico, definição de problema, medição confiável, análise de causas, melhoria e controle. A integração tende a ser defendida quando se reconhece que velocidade sem estabilidade apenas acelera erros, e estabilidade sem fluxo pode manter ineficiências ocultas. Essa complementaridade, entretanto, não resolve por si só a principal questão organizacional: como garantir que pessoas adotem novos padrões e mantenham o controle ao longo do tempo. Do ponto de vista normativo e de governança, a literatura de gestão da qualidade oferece uma base robusta para integrar melhoria contínua e orientação a processos. Normas como a ISO 9001 para 2015 reforçam a centralidade do pensamento baseado em risco, da abordagem de processos e da melhoria, deslocando a qualidade de um departamento para um sistema de gestão. International Organization for Standardization, 2015. Em paralelo, normas e guias específicos do Seis Sigma, como ISO 13053, contribuem para padronizar linguagem e etapas, reduzindo ambiguidades na seleção e condução de projetos. International Organization for Standardization, 2011, 2011b. Essa base evidencia que, além de ferramentas, o sucesso depende de projeto organizacional, papéis, responsabilidades, critérios de priorização, gestão de conhecimento e rotinas de auditoria e aprendizado.
Contudo, a experiência prática mostra que a implantação frequentemente se degrada em dois extremos: um tecnicismo que transforma a melhoria em projeto estatístico isolado, ou um simplismo que reduz a abordagem enxuta a ações pontuais de organização e limpeza. A crítica contemporânea aponta que resultados sustentáveis exigem integração entre estratégia, portfólio de projetos e cultura de execução. Anthony, 2019, Laureani, Anthony, 2017. Quando a integração é bem conduzida, o método deixa de ser campanha e passa a operar como sistema de gestão, seleciona problemas relevantes, mede com rigor, aprende com causas, muda padrões e controla com disciplina. A dimensão sociotécnica torna-se evidente quando se observa que qualquer ganho de processo implica mudança comportamental. Padrões de trabalho, formas de registrar dados, decisões sobre parar a linha, rever especificações, recusar retrabalho e discutir causas com franqueza alteram relações e identidades profissionais. O processo de melhoria, portanto, mobiliza emoções e percepções de ameaça, como medo de punição, exposição de erros e perda de autonomia. Esse ponto dialoga com contribuições clássicas e contemporâneas sobre aprendizagem organizacional e mudança. Organizações aprendem quando conseguem transformar rotinas defensivas em rotinas de investigação e correção, sustentadas por liderança. Argyris, Sean, 1978, Shine, 2010, Cotter, 1996. Assim, implantar abordagem enxuta e Seis Sigma é também implantar um modo de aprender e decidir. Nesse contexto, propõe-se o neurolíder como categoria de competência gerencial essencial. O termo neurolíder, embora não seja expressão consagrada em norma, é empregado aqui para designar liderança baseada em evidências sobre atenção, emoção, memória, aprendizagem e tomada de decisão, com foco prático em ambientes de melhoria. O simbolismo do conceito está em deslocar a liderança de uma retórica motivacional para um desenho de condições, como reuniões são conduzidas, como problemas são nomeados, como dados são discutidos, como erros são tratados, como metas são formuladas e como recompensas e punições são percebidas. Tais elementos modulam diretamente a qualidade da colaboração e a aderência a padrões. A neurociência aplicada ao contexto de trabalho tem sido mobilizada para explicar por que mudanças racionais, bem planejadas, falham quando negligenciam limites de atenção, fadiga decisória e reação emocional à incerteza. Uma contribuição frequentemente citada no campo da liderança baseada em evidências é a articulação entre cérebro e comportamento em processos de mudança, sugerindo que ameaças sociais percebidas podem reduzir flexibilidade cognitiva e aprendizagem, enquanto condições de segurança aumentam capacidade de resolução de problemas. Rock, Schwartz, 2006. Em termos organizacionais, isso se conecta a um ponto decisivo. Projetos de melhoria exigem exposição de falhas, discussão de causas e experimentação, o que se torna improvável em climas de medo. Por isso, o neurolíder deve ser entendido menos como técnica motivacional, e mais como gestão de segurança psicológica, conceito que descreve a crença compartilhada de que é possível assumir riscos interpessoais sem punição indevida. Edmondson, 1999, Edmondson, 2019. Em ambientes de melhoria, segurança psicológica não significa ausência de cobrança, mas sim cobrança com justiça, método e foco no processo. A literatura contemporânea sobre melhoria também mostra que a confiabilidade da medição e a qualidade do dado são pré-condições de decisões corretas. Sem um sistema de medição confiável, o método se torna ritual, analisa-se o que não se mede bem e melhora-se o que não se entende. O estudo de Marin Calderon et al., 2023, ilustra esse ponto com clareza ao reportar aumento de confiabilidade de 81% para 98% após intervenções, demonstrando que parte do ganho não está apenas na solução do processo, mas na capacidade de enxergar o processo com medidas coerentes. Marin Calderon et al., 2023. Nessa etapa, o neurolíder atua ao sustentar disciplina, isto é, proteger tempo para medir corretamente, evitar atalhos, reduzir pressão por resultado imediato,
antes de entender causa, e garantir que o uso de dados não vire ferramenta de culpabilização. No Seis Sigma, a lógica de decisão é explicitamente baseada em evidências, e a meta de desempenho frequentemente se comunica por defeitos por milhão de oportunidades, além de níveis Sigma. A American Society for Quality apresenta, de modo didático, a referência clássica de 3,4 defeitos por milhão de oportunidades como meta associada ao patamar de Seis Sigma, reforçando a orientação à redução de variação e defeitos. American Society for Quality, 2024. Embora tal referência seja útil para comunicação, ela pode ser mal utilizada como fetiche de número, quando a liderança transforma a meta-estatística em cobrança descolada de capacidade do processo. O neurolíder, nesse ponto, precisa traduzir ambição em caminho, estabelecer metas progressivas, proteger experimentação, e desenvolver literacia de dados na equipe, de modo que a estatística seja linguagem de aprendizado e não apenas instrumento de auditoria punitiva. A abordagem enxuta, por sua vez, enfatiza a identificação e eliminação de desperdícios e melhoria do fluxo. A herança clássica de ONU, 1988, e a consolidação de Wimek e Jones, 1996, descrevem princípios que, até hoje, estruturam a produção enxuta e sua expansão para serviços. O desafio contemporâneo é aplicar esses princípios em ambientes digitais e híbridos, onde o desperdício pode ser invisível, como retrabalho de informação, espera por aprovações, reuniões improdutivas e sobrecarga cognitiva. Nessa realidade, o neurolíder amplia o escopo do enxuto, além de eliminar desperdício físico, passa a reduzir desperdício mental, como ambiguidade de prioridade, interrupções constantes e falta de clareza de critérios, fatores que degradam atenção e qualidade de decisão. Quando se confronta teoria e prática, emerge uma tese central: a integração entre abordagem enxuta e Seis Sigma depende de um contrato psicológico de melhoria. Esse contrato se expressa na promessa de que problemas serão tratados como oportunidades de aprendizado, desde que sejam tratados com método. Tal promessa, quando cumprida, aumenta engajamento e participação, quando quebrada, instala cinismo e resistência. A teoria da autodeterminação, clássica na psicologia, sugere que autonomia, competência e vínculo social são determinantes de motivação sustentada, e tais dimensões são diretamente afetadas por como a liderança desenha a implantação de si. Ryan, 2000. Em projetos de melhoria, autonomia não é fazer do seu jeito, mas participar do diagnóstico e da construção de padrão. Competência é aprender a medir, analisar e controlar. Vínculo social é cooperar sem medo. Assim, o neurolíder atua como arquiteto de condições motivacionais alinhadas ao rigor do método. No plano organizacional, a implantação costuma falhar por 4 mecanismos recorrentes, descritos na literatura de mudança e melhoria, que podem ser reinterpretados à luz do neurolíder. O primeiro é a seleção inadequada de projetos, quando se escolhe o que é visível, e não o que é crítico para o cliente e para o processo, gerando baixa relevância e abandono. O segundo é a falta de governança, quando não há cadência de revisão, dono de processo e disciplina de controle, fazendo com que melhorias voltem ao estado anterior. O terceiro é a confusão entre treinamento e capacidade. Formar pessoas em ferramentas sem dar tempo, dados e patrocínio gera frustração e uso superficial. O quarto é o manejo inadequado da comunicação, quando a liderança anuncia mudança como exigência, sem criar compreensão, reduzindo cooperação. Esses mecanismos são descritos, em diferentes linguagens, por autores clássicos e contemporâneos de mudança e qualidade, e convergem na ideia de que método sem liderança vira burocracia, e liderança sem método vira voluntarismo. Kotter, 1996, Deming, 1986, Anthony, 2019. A literatura contemporânea sobre Lean Six Sigma, expressão em língua inglesa, em português, integração entre enxuto e Six Sigma, reforça a necessidade de integrar cultura, competências e infraestrutura de dados.
Revisões e estudos apontam que sustentabilidade de ganhos exige padronização, auditoria, rotina de gestão e alinhamento estratégico, além de integração com sistemas de gestão existentes. Laureani, Anthony, 2017, Seridaran, Raju, 2016. A partir dessa base, a contribuição específica deste artigo é explicitar que a liderança necessária não é apenas patrocinadora, mas também reguladora de clima cognitivo e emocional, isto é, capaz de reduzir ruído, criar foco e manter segurança psicológica em ciclos de melhoria. Um ponto crítico é a gestão da atenção. Em ambientes com múltiplas prioridades, projetos de melhoria competem com urgências. A atenção humana é limitada, e a melhoria exige trabalho profundo, observar processo, medir, discutir causas, desenhar experimentos e sustentar controle. Quando a liderança tolera interrupções permanentes e metas conflitantes, aumenta a variabilidade humana, o que se soma à variabilidade do processo. Nessa leitura, variabilidade não é apenas estatística, mas também comportamental. O neurolíder, então, é o agente que reduz variabilidade comportamental ao estabilizar rotinas, estabelecer cadências, proteger tempo para análise e impedir que o modo crise se torne padrão de gestão. Outra dimensão é o aprendizado. O Seis Sigma depende de raciocínio científico aplicado, isto é, hipótese, teste, evidência, decisão. A produção enxuta depende de aprendizado incremental, ajuste de fluxo, identificação contínua de desperdícios. Ambos exigem humildade epistêmica, aceitar que a causa pode ser diferente do que se imagina. A liderança, nesse ponto, precisa incentivar perguntas e evitar conclusões apressadas. A contribuição de Deming, 1986, permanece atual ao enfatizar que qualidade é resultado de sistema e variação, não de culpabilização individual. Em linguagem atual, isso significa que o neurolíder deve deslocar conversas de quem errou para o que no processo permitiu o erro e como controlaremos para não repetir, criando aprendizagem e evitando defensividade. A evidência empírica de Marin Calderon et al., 2023, também reforça que a metodologia exige controle ao final, não apenas melhoria. Após implantar novo padrão, os autores relatam período de observação e recalculam métricas, observando redução de defeitos e aumento do nível sigma, além de queda de percentuais de desperdício ao longo de meses. Marin Calderon et al., 2023. A lição é que melhoria sem controle é entusiasmo passageiro. O neurolíder, portanto, deve institucionalizar, isto é, transformar, evento, em rotina, documentação de padrão, treinamento, auditoria, acompanhamento visual e revisão de indicadores, sem confundir controle com microgestão. Finalmente, a implantação integrada deve ser analisada como capacidade organizacional. Ela se fortalece quando a empresa aprende a escolher projetos com base em valor ao cliente, capacidade do processo e impacto econômico, quando mede com confiabilidade, quando analisa causas com método, quando melhora com experimentação responsável, e quando controla com disciplina e aprendizado contínuo. Em todas essas etapas, o neurolíder atua como tradutor entre técnica e gente, criando condições para que o método seja praticado com qualidade humana, clareza, foco, justiça e aprendizado. Conclusão. Este artigo analisou o aprimoramento empresarial associado à implantação integrada da abordagem enxuta, Lean, termo em língua inglesa que significa enxuto, simbolizando a eliminação de desperdícios e a criação de fluxo de valor, e do Seis Sigma, defendendo que tal implantação é, essencialmente, sociotécnica. Retomando o problema de pesquisa, conclui-se que a liderança é determinante não apenas como patrocínio, mas como competência operacional que governa clima, atenção, aprendizagem e segurança psicológica, elementos que condicionam a adoção e a sustentação de novos padrões. Os principais achados interpretativos indicam que resultados típicos da integração, como redução de defeitos, aumento de confiabilidade de medição e melhoria de níveis de desempenho, dependem de disciplina de execução e de maturidade gerencial para tratar problemas com método e sem culpabilização.
O estudo de base Cielo mobilizado como evidência ilustrativa reforça que ganhos mensuráveis ocorrem quando há rigor em medição, análise e controle, evidenciando que a melhoria começa pela capacidade de medir bem e decidir com base em dados. Marin Calderon et al., 2023. Entretanto, o texto sustenta que o lado humano não é acessório, ele define se o método será praticado de forma consistente, especialmente sob pressão. Como aplicação prática, recomenda-se que organizações que desejem implantar a integração de produção enxuta e Six Sigma tratem o NeuroLeader como requisito de projeto, formar líderes para conduzir conversas de causa, proteger tempo de análise, estabilizar prioridades, sustentar segurança psicológica e institucionalizar controles. Em termos de pesquisa futura, sugere-se investigar, com delineamentos empíricos em organizações brasileiras, a relação entre práticas de liderança baseada em evidências, segurança psicológica e sustentação de ganhos de projetos, bem como desenvolver instrumentos de diagnóstico de maturidade de NeuroLeader em ambientes de excelência operacional. Referências bibliográficas. 1. American Society for Quality, Six Sigma, Milwaukee, ASQ, 2024. Disponível em Acesso em 9 de janeiro 2026. 2. Anthony, Jiju, Lean Six Sigma for Small and Medium-Sized Enterprise, A Practical Guide. Boca Raton, CRC Press, 2019. 3. Anthony, Jiju, Sony, Michael, Furterer, Sandra. Lean Six Sigma for Public Sector Organizations, A Guide to Improving Processes and Services. Boca Raton, CRC Press, 2021. 4. Argyris, Chris, Sean, Donald A. Organizational Learning, A Theory of Action Perspective. Reading, Edison Wesley, 1978. 5. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT-NBR 6022, Informação e Documentação, artigo em publicação periódica científica impressa, apresentação. Rio de Janeiro, ABNT, 2018. 6. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT-NBR 6023, Informação e Documentação, Referências, Elaboração. Rio de Janeiro, ABNT, 2023. 7. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT-NBR 10520, Informação e Documentação, Citações em Documentos, Apresentação. Rio de Janeiro, ABNT, 2002. 8. Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT-NBR 14724, Informação e Documentação, Trabalhos Acadêmicos, Apresentação. Rio de Janeiro, ABNT, 2011. 9. Carpinetti, Luiz C. R. Gestão da Qualidade, Conceitos e Técnicas. 3. ed. São Paulo, Atlas, 2016. 10. Chiarini, Andrea. Lean Six Sigma and Industry 4.0, A Systematic Literature Review and Future Research Directions. International Journal of Lean Six Sigma, Bingley, v. 8, número 4, p. 526 a 547, 2017. dói, 10,1108 e JLSS 04, 2016, 0017. 11. Deci, Edward L. Ryan, Richard M. D. Watt, and, Y, of Goal Pursuits, Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, London, v. 11, número 4, p. 227 a 268, 2000. dói, 10,1207, S15.327.965 PLI 1104_01. 12. Deming, W. Edwards, Out of the Crisis, Cambridge, MIT Press, 1986. 13. Edmondson, M.C., Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams.
Administrative Science Quarterly, Itaca, v. 44, número 2, p. 350 a 383, 1999. DOI: 10,2307, 2.666.999. 14. Edmondson, M.C., The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, Wiley, 2019. 15. George, Michael L., Lean Six Sigma, Combining Six Sigma Quality with Lean Production Speed. New York, McGraw-Hill, 2002. 16. Goleman, Daniel, Focus, The Hidden Driver of Excellence. New York, HarperCollins, 2013. 17. International Organization for Standardization, ISO 9001 para 2015, Quality Management Systems, Requirement. Geneva, ISO, 2015. 18. International Organization for Standardization, ISO 13053-1 para 2011, Quantitative Methods in Process Improvement, Six Sigma, Parte 1, DMAIC Methodology. Geneva, ISO, 2011. 19. International Organization for Standardization, ISO 13053-2 para 2011, Quantitative Methods in Process Improvement, Six Sigma, Parte 2, Tools and Techniques. Geneva, ISO, 2011b. 20. International Organization for Standardization, ISO 18404 para 2015, Quantitative Methods in Process Improvement, Six Sigma, Competencies for Key Personnel and Their Organizations in Relation to Six Sigma and Lean Implementation. Geneva, ISO, 2015. 21. International Organization for Standardization, ISO 56002 para 2019, Innovation Management System, Guidance. Geneva, ISO, 2019. 22. Huram, Joseph M., Godfrey, A., Blanton, Org., Jurans Quality Handbook, 5, ed., New York, McGraw-Hill, 1999. 23. Kahneman, Daniel, Thinking, Fast and Slow. New York, Farrar, Strauss and Giroux, 2011. 24. Cotter, John P., Leading and, Boston, Harvard Business School Press, 1996. 25. Laureane, Alessandro, Anthony, Giju. Leadership Characteristics for Lean Six Sigma. Total Quality Management and Business Excellence, London, v. 28, número 3 a 4, p. 405 a 426, 2017. DOI: 10,1080, 14.783.363,2015, 1.090.291. 26. Lente, Roberto, 100 bilhões de neurônios, Conceitos Fundamentais de Neurociência. 2. ed., São Paulo, Ateneu, 2010. 27. Marim Calderon, Ana Victória, Valenzuela Galvão, Margarita, Coâmia Cruz, Guilhermo, Brau Ávila, Agustin. Aplicação de la metodologia Lean Six Sigma para diminuir desperdícios em uma unidade de fabricação de paneles modulares de poliestireno. Engenharia e Investigação Y Tecnologia, Cidade de México, v. 24, número 1, p. 1 a 12, 2023. DOI: 10,22201, FI: 259407332E, 2023,24, 1007. Disponível em acesso em 9 de janeiro 2026. 28. Nonaka, Ikujiro, Takeuchi, Hirotaka. The Knowledge Creating Company, How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. New York, Oxford University Press, 1995. 29. Ono, Tashi,
Toyota Production System, Beyond Large Scale Production. Portland, Productivity Press, 1988. 30. Pepper, Matthew P. J. Spedding, Thomas A. The Evolution of Lean Six Sigma. International Journal of Quality and Reliability Management, Bingley, V. 27, número 2, p. 138 a 155, 2010. DOI, 10,108022656711011014276. 31. Pisdeck, Thomas, Keller, Paul. The Six Sigma Handbook, A Complete Guide for Green Belts, Black Belts, and Managers at All Levels. 5. ed. New York, McGraw-Hill, 2018. 32. Rock, David, Schwartz, Jeffrey. The Neuroscience of Leadership, Strategy and Business, New York, número 43, p. 1 a 10, 2006. Disponível em acesso em 9 de janeiro, 2026. 33. Shine, Edgar H. Organizational Culture and Leadership. 4. ed. San Francisco, José Bays, 2010. 34. Schwartz, Walter A. Economic Control of Quality of Manufactured Product. New York, D. Van Nostrand, 1931. 35. SNEE, Ronald D. Howell, Roger W. Leading Six Sigma, a Step-by-Step Guide Based on Experience with G and Other Six Sigma Companies. 2. ed. Upper Saddle River, FT Press, 2009. 36. Sony, Michael, Industry 4.0 and Lean Management, a Proposed Integration Model and Research Propositions. Production and Manufacturing Research, London, V. 6, número 1, p. 416 a 432, 2018. DOI, 10,1080, 21.693.277,2018, 1.540.949. 37. Seridaran, V. R. Raju, R. A Systematic Literature Review of Lean Six Sigma in Different Industries. International Journal of Lean Six Sigma, Bingley, V. 7, número 4, p. 430 a 466, 2016. DOI, 10,1108 IJLSS 12-2015-0054. 38. Wimek, James P. Jones, Daniel T. Lean Thinking, Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation. New York, Simon & Schuster, 1996. Hashtag Estudando como ou sempre aprendendo como nunca.